Desculpa lá, podes dizer então? Quando se formou a Orquestra de Porto, em 1947, vieram alguns instrumentistas estrangeiros. Sim, sim. Dos quais o muito bom, que era o Henri Mouton, que era solista. Mais tarde foi para a Orquestra de Paris, e era concertino na Orquestra de Paris, era o terceiro concertino. E como não havia... Desliga aí a televisão, que isso está aí um barulho aí ao longe. Como havia muitos... A Orquestra do Porto foi feita em 47? Em 47. E o teu avô foi para a Orquestra de Porto em 47, quando ela foi formada. Quando se formou? O teu avô era músico, foi músico da GNR. Em jovem. Com 16 anos foi para a GNR, porque ele era órfão, esteve num daqueles colégios com orfanato, e tocava lá na banda do orfanato, tinha muito jeito, e aos 16 anos alistou-se foi para a banda da GNR como voluntário. E aos 19 já era sargento. Mas como ele não tinha família, aqui sozinho em Lisboa, com sargento e mas a ganhar... ele ficou órfão devido a quê? Naquele tempo eu creio que foi aquelas febres e aquelas coisas que existiam na altura. O pai morreu, a mãe morreu quando ele tinha 5 anos ou 6 anos e ficou órfão aos 9. Mas então nunca conheceste os avós da parte do pai? Pois não, porque eles morreram. O primeiro morreu quando ele tinha 7 anos e o segundo quando ele tinha 9. Por isso é que ele foi órfão. E foi criado numa casa de orfanato. Exatamente. Porque eles até... A família anterior era muito conhecida. Os pais dele eram professores de liceu e o avô era... O avô dele era juiz na Galiza. Mas era espanhol. O avô dele, o meu bisavô era espanhol, era galego. Diz bisavô ou bisavô com B? Bisavô com B, bisavô. Bisavô, sim. Bisavô, pronto. Então ela foi para a GNR, na Lisboa, aquilo era só, na altura, era um boémio, não é? Não tinha dinheiro, pouco trabalho na banda, e arranjou doenças aos 30 anos, com 30 anos, ou 31 ou 32 anos, reformou-se. Da GNR? Da GNR. Foi com 15 anos, 16, aos 31 anos, aos 31 anos reformou-se. E foi-se curar ali para os lados da Albergaria, para aqueles lados, tinha ali aquelas serras ali, para aqueles lados ali da Arouca e essas coisas todas. E aquela casa onde é o Lourenço era uma pensão. Nova, estava ainda relativamente nova aquilo, tinha relativamente poucos anos. E aí conheceu a tua avó, que era muito mais nova do que ele, 12 anos mais nova do que ele. A avó tinha que ser abastada para ter uma casa daquelas, não é? Sim, era daqueles abastados de antigamente, assim, era abastado, mas quer dizer... Sim, era abastado para ter, para a época era. Para a época era. Ou seja, abastados do comércio, pronto, da burguesia. Sim, assim lá na aldeia era dos mais, tinham mais posses, tinham terrenos, mas por exemplo, aquela casa foi construída por quem? Pelo teu bisavô, ou seja, o bisavô do Lourenço. Mas, ou seja, era o pai da avó. O pai da avó, exatamente, foi para o Brasil. Foi guardar vacas para o Brasil. Não tem nada a ver com o negócio de transportes, não? Não. Ele era agricultor e foi para o Brasil. E no Brasil andava lá a guardar naquelas manadas de vacas e não sei o que mais. Teve lá uns anos largos. Trouxe o dinheiro para fazer ali. Porque a casa deles, da tua avó, quando ela nasceu, era a casa da Albergaria, aquela casa onde está o Lourenço agora, que é a nossa. Assim lá mais para dentro, não é? Sim, que está na estrada que vai para Estarreja.
Lá para Salgueiro. Aquela casa é nossa. Aquela casa onde está o Lourenço é nossa, aquilo ainda é nosso. A gente deixa lá estar o Lourenço, mas aquilo ainda vais ter direito a um terço daquilo. Um terço não, tu e a Cristina juntos vão ter um terço daquilo. Porque a gente, enquanto o Lourenço for vivo, ele vive lá na casa sem pagar renda nem nada. Foi isso que nós fizemos. Ele fica lá a viver enquanto precisar, sem pagar nada. O Lourenço é como se fosse da família, não é? É a família Sim. mesmo. Pá. E por isso essa casa fica, é ele que trata dela, que faz manutenção e vive lá. Mas pronto, era aí que essa casa, até não sei se a conheces, na porta de cá, era uma loja também, onde tinha pipas e se vendia mercearia. Era habitação e mercearia ao mesmo tempo. E depois o teu bisavô foi para o Brasil, trouxe lá umas massas largas, para aquilo, eu creio que aquilo devia ter sido durante a Primeira Guerra Mundial, que se ganhava muito dinheiro na altura. E pronto, ele trouxe dinheiro para fazer aquele palacete lá em Albergaria, que na altura era um palacete. E então aquilo era tasca, restaurante, pensão, é tudo. E a avó? A avó só tinha um irmão. Sim, que era o avô do Lourenço, que é o pai da Regina, que era mais velho que a tua avó. Ou seja, o Lourenço é da família da avó. Exatamente. Era neto do Serafim. É neto do irmão dela. Era neto do Batista, do Casa Do Serafim. Batista, não é? Serafim da Silva Batista. Casa Serafim Batista. Exato. E a casa é Serafim Batista. A Serafim Batista, que a casa era a parte não era metade dela pertencia à tua avó, mas depois aquilo, houve lá uns negócios em que ele ficou com aquilo só para ele, só para troca de terrenos, e a própria casa de lado de baixo também do salão, quando fizeram as partilhas com a mãe deles ainda viva, fizeram partilhas com a mãe dele ainda viva, que era, não sei se chegaste a conhecer, a Maria Viúva, a tia Maria Viúva, a Cristina, que lembra-se dela, porque ela morreu em 74, 75. Tu não te deves lembrar. Pois não. Mas a Cristina lembra-se perfeitamente. Que era, mesmo assim já morreu com 80 e tal anos. Com 88, parece, ou coisa do género. Mas eu não sei que estavas a fazer a pergunta sobre, já não sei sobre o que é. É do Capela, exatamente. E o Capela, então, esse violinista francês ensinou algumas noções de loteria, porque ele era naquela zona dali do Porto, Espinha e tal, era conhecido como um braçaneiro da grande habilidade. Fazia tudo. Ele fazia tudo, pá, tipo, fazia coisas impressionantes. Quando ele fez-me um contrabaixo, depois a Gulbenkian ficou com ele, a Gulbenkian ofereceu-me um contrabaixo, e depois ficaram com ele a dizer que aquilo que era emprestado, mas pronto. E então ele fez-me um arco também, e uma caixa para o arco, que aquilo era uma obra de arte, aquela caixa, pá. Não sei se tinha visto aquela caixa com o arco, tinha feito o arco e tudo. Depois ofereci aquilo a um aluno. Uma caixa de contrabaixo que eu tinha. Mas qual foi de o arte de aluno? contrabaixo. Hã? Qual aluno? Coisa. O tipo que é muito bom, que é o. O Gênero. André.
O André Era um dos gêmeos. Não, foi dos últimos. Não, tem que estar no jazz. Não é Mário Dias. Mário... Não, André. Não, é muito melhor. É muito melhor. É dos melhores que há. Para mim até é melhor que o Bica. O André... Agora eu esqueci-me do nome de André. Agora esqueci o nome dele. É um tipo que é... Já vai acontecendo essas coisas que eu nunca sei uma pessoa com quem era. Agora se eu estivesse a falar com ele, não me lembrava o nome, é uma vergonha. E é o nome o André qualquer coisa, só o apelido dele agora é que não. Não é André Carvalho? É o André Carvalho, é. Ok. Foste ver isso na net? Fui. Pois, esse gajo é muito bom. André Carvalho, tipo, tirou o curso a licenciatura em Viena, depois de ter trabalhado comigo, e fez o mestrado nos Estados Unidos, mestrado em jazz. Mas tens o Carlos Bica também, não é? Sim, o Carlos Bica também foi meu aluno, mas os alunos que mais distinguiram era o Mário Franco, os Gêmeos. Sim, os que mais distinguiram foi o Pedro Wallenstein, Carlos Bica, este André Carvalho, o Mário Franco, os dois Gêmeos, e depois há muitos outros, quer dizer, o Yuri Daniel, o Bernardo Moreira. Mas o Yuri Daniel... Esse andou só uns meses comigo, não andou muito tempo. Acho que andou um ano no máximo. E depois tens pronto... Vasco Souza. O Vasco Souza também toca baixo elétrico. Tens o Abel Carvalho também, não é? É, o Abel Carvalho. E depois tem o Mira, o João Diogo, que são na Sinfónica. Pois. Mas assim, malta do rock, tens o Fernando Júdice. O Fernando Júdice, tenho... Depois é o Bernardo Moreira, tenho outros. Tenho o Nuno Faria. Não conheço o Nuno Faria? O Nuno Faria agora aparece muito também. Sim, o Nuno Faria, ele ficou como responsável da Universal, das contratações na editora Universal. Sim, ele era o chefe daquilo. Mas na altura ele tocava era nos Afonsinhos do Condado. Sim, isso era quando ele estudava comigo, já começou a estudar com os Afonsinhos do Condado. Isso é muito antigo. Eram os três que eu tinha, os meus primeiros alunos, ele foi dos três primeiros, que era o Carlos Wallenstein, o Bica e ele, eram os três. Conheces o Wallenstein, o pai? O pai conheci, já morreu há muito tempo. Mas existe o irmão também, que é ator, não é? É, o Zé Wallenstein, e tem a irmã, que era flautista. A Madalena. E agora o filho é cantor nos Capitão Fausto. É, o filho, o Tomás, ainda fez lá na academia umas coisas como aula na minha, de contrabaixo. Mas o Tomás também tocou violino. Pois é, ele tocou violino, fazia um duo com uma aluna minha lá na academia. Pois que eu uma vez estava a tocar, ele veio-me dizer assim, eu estudei violino. E eu, como é que te chamas? Sou o Tomás. Quando ele disse Wallenstein, eu olhei para a cara dele, ele é igualzinho ao Pedro, não é? Claro. É parecido com o pai. Pois ele estava no colégio francês, ele andou no colégio francês e ia com essa aluna minha. E depois o Pedro até escreveu um duo para os dois tocarem. E a filha é uma atriz conhecida também, a Catarina Wallenstein. Mas quem eu costumo ver muito na televisão é o José Wallenstein. Sim, esse é um grande ator, esse é muito conhecido. E eu lembro-me do Vasco Wallenstein. É Vasco, não é? Não, era Carlos Wallenstein. O pai era Carlos Wallenstein. Carlos. É um gordo, também era ator. Sim. Era ator e era funcionário no Gulbenkian, era lá o diretor do teatro.
Por isso eu conheci o pai conheci o pai muito bem. E, por exemplo, ou seja, tu estavas a falar com o Capela em 47 houve era um francês e também houve um italiano que gostou muito do trabalho dele, não é? Sim, não sei, toda a gente gostava dele, mas quem lhe deu essas indicações era um francês. Para ele começar a fazer para ele arranjar o próprio violino dele. Porque não havia ninguém. Não havia ninguém. Então, como ele era muito bom, e então começou logo a construir e ia fazer melhor que os outros. Cá em Portugal havia aqui, mas eu não precisava, em Lisboa, mas eu não precisava para nada. Mas por exemplo, ele tinha que aprender. Não se aprende sozinho, não havia internet. Mas ele aprende sozinho, ele tinha, quer dizer, um indivíduo que fazia tudo na madeira, também sabia, se lhe ensinassem, sabia fazer um violino. Mas quem é que o ensinou? Ele aprende, como antigamente, começou em criança, numa oficina a fazer... Como é que aprendeu a fazer os violinos? Porque aquilo tem que seguir umas medidas certas. É com este tal francês. E o francês disse-lhe as medidas. O francês é que o ensinou. Porque aquilo tem uma técnica das ilhargas. Pois, aquilo tem. O francês sabia com certeza qual eram as medidas, com certeza entregou-lhe alguns desenhos daqui. Depois, livros, não sei, assim, ele tinha, por acaso tinha livros, mas os livros que existiam na altura era francês ou inglês, não havia nada, e ele não falava nada. A ideia que eu tinha era que o Domingos era só um simples marceneiro, pronto. E, inclusive eu vi um violino à venda, Domingos Capela, que aquilo não tinha valor nenhum. Eu lembro-me disso, de um violino do Domingos Capela, que não tinha valor porque não era do António. Não, mas é o contrário. Os violinos do Domingos Capela são muito mais caros, os instrumentos do Domingos Capela são mais caros do que os do António. Mas antigamente não eram. Eram. O Domingos sempre foi mais caro do que o António. Toda a gente anda à procura dos Domingos. De tal forma que o Capela tentou comprar o meu Capela, né, para depois o vender, porque era Domingos Capela. No meu estava lá Domingos Capela. Mas eu tinha a ideia que os contrabaixos é que eram valiosos, que os violinos não eram. Não. Ele construiu violinos. Até digo mais, o Capela, o quarteto Capela, os violinos aí já eram do António Capela. Os violinos e os violoncelos. Mas um instrumento de António Capela hoje vale uma fortuna. Mas olha que o Domingos Capela vale mais. Eram escuros, eu lembro-me de ver um violino de Domingos Capela à venda, era de meia dúzia de tostões. Eu lembro-me disso, era um violino assim escuro, e estava por meia dúzia de... eu não comprei porque achei que não valia a pena e estava baratíssimo. Olha, mas é o contrário, os Domingos Capela são os mais caros. E são os melhores. Não é só ser mais caro, é que são melhores. Mais perfeitos. E não é só ele fez muitos violinos, o Domingos, quer dizer, é certo que já foi este também, a Orquestra do Porto começou em 47, o pai do Domingos Capela, o pai do António Capela já era meio entrada quando começou a trabalhar, já é um homem de pai dos seus 40 anos, não é? Quando começou a fazer os violinos. E este começou com o pai de criança, a ajudar o pai. Pois. Por isso, este em 47, este já é adolescente, não é? Em 1940, ele nasceu em 32, em maio de 32. 32, por isso 32 para 47 já são 19 anos. Tem 19 anos, por isso é aos 20 e tal que o pai, pelo menos aos 20 e tal, que ele já tem quando o pai começa a ser conhecido, que começa a trabalhar nos violinos. Não, e depois há entretanto o Joaquim. Tem um filho que também é luthier. É o Joaquim que é o único luthier agora, porque os filhos não vão seguir. Pá. Sabias?
Não, sabia que só viu que o António tinha um filho que também. Mas eu sei que eles têm há um irmão do António que é engenheiro, que também faz violinos. Não Está sabia. compatibilizado com o irmão. Não sabia. Há um irmão dele que é engenheiro, que agora também faz. E usa o nome Capela também. Mas que não se dão bem. Pois não sabia. Mas ele tem um irmão. Qualquer dia passo lá na oficina outra vez. Eu já lá estive há muitos anos e tirei-lhes lá umas fotografias e tal. Sim, mas ele já está muito melhor, o António. Pois, se calhar o António já nem está na oficina, já é só mais o filho. Sim, quando tem 2 anos, depois deve ter grande. Mas estão lá. Não sei, se ele for saudável, com 2 anos, pode ser saudável, ir lá e tratar-se, estar ali estás a ver o filho trabalhar. Não fazia mais nada na vida senão isso. Ou seja, ele era muito bom marceneiro. O pai dele aprendeu com esse francês. Não te lembras do nome do francês, não? Não. Para quem me contava isto era o teu avô, porque eu também não me interessei muito por saber isso. O teu avô é que contava bem essa história. O avô é que sabia das histórias do Capela? Sim. Sabia porque ele começou na Organização de Porto também, quando ela se formou. Foi. E o Alfredo sabe dessas histórias? O Alfredo também é capaz de saber mais do que eu, talvez. Mas como não conheço os instrumentos, eu tinha mais contactos com o Capela, porque o Capela era. Quer dizer, foi eu que lhe mandei fazer o contrabaixo, eu ia lá muitas vezes para Mas fazer as montagens. Fizeste o contrabaixo há quanto tempo? O contrabaixo foi. Ainda era estudante, era quando eu era bolseiro da Gulbenkian. Foi antes, eu ainda era estudante. E a Gulbenkian pedi à Gulbenkian para me dar um instrumento, eles deram um instrumento, e depois, mais tarde, passado para aí 10 anos, é que eles disseram que tinha que assinar um termo de responsabilidade, porque o instrumento era deles. Eu estava convencido que o instrumento era meu. Eles disseram que não, foi a tipo de empréstimo, mas não havia documento nenhum. E depois eles queriam uma prova de que o instrumento era meu. Eu não guardei as cartas, olha, fiquei sem instrumento. Mas também não era grande coisa, não era dos melhores. Era uma cópia de um que existe no conservatório. Pois eu devia ter 20 e tal anos, 23, 24 anos, quando eles fizeram o instrumento. Eu já estava cá em Lisboa. E eles vieram cá a Lisboa, os dois, o pai e o filho, tirar as medidas ao Capela, ao contrabaixo do conservatório. E depois fizeram. Por isso ia ter sido bem 60. Era de 64, o instrumento era de 64. E esse instrumento está com quem? Está na Gulbenkian. É dos músicos? É da Gulbenkian mesmo, pertence à Gulbenkian. Mas deve estar entregue a alguém, não é? Sim, deve estar entregue a alguém. Algum bolseiro? Não, alguém que vai lá e toca quando vai lá fazer aqueles aumentos, para renovar o contrabaixo, tem lá instrumentos para tocarem aqueles que vão lá fazer os aumentos. Ou seja, mas tu tiveste como bolseiro da Gulbenkian ainda há bastante tempo, não é? Quer dizer, eu era bolseiro cá em Portugal. Eles davam-me uma bolsa de estudo para eu estudar, uma coisa pequena. Depois fui bolseiro na Áustria e na Alemanha 4 anos. Mas ao todo estiveste lá 6 anos, não é? Não, 4. Foram 4 anos na Alemanha e na Áustria. Na Alemanha estive só 3 meses. Na Áustria eu estive o resto dos 4 anos. E a Áustria foi Salzburgo e Viena. E Linz. Linz. Sim. E conheceste Graz? Sim. Fui lá tocar. E Colónia. Estiveste na Alemanha no Carnaval de Colónia? Não estive em Colónia já 2 vezes, mas não estive no Carnaval.
Eu estive na Alemanha, estive 3 meses em Regensburg, uma cidade da Baviera, uma cidade universitária, que se chama Regensburg. E depois de Regensburg fui para Salzburgo, estive 3 meses em Salzburgo. Depois de Salzburgo foi para Linz, mais 6 meses. Depois foi para Viena, para a academia, de 3 anos. E a bolsa dava para viver assim? Quanto é que era a bolsa? A bolsa eram 5 contos e 500. Eu pagava 900, ora 5 contos e 500. Eu pagava 900 para estar numa casa de estudantes, muito boa, uma vivenda fantástica. Não tinha pequeno almoço e jantar. 900 escudos. Cerca de 900 escudos, era 900 shillings. O shilling estava a 12. Ou seja, uns shillings, mas era um marco já. Não, na Áustria era shillings. E quanto é que era 900 shillings? Era 900 vezes, em vez de ser vezes 1, era vezes 1,2. É como se fosse 1000 escudos, então. Assim é, como Mil se e fosse tal 1000 escudos. A 1000 escudos, 1000 shillings eram 1100 e tal escudos. Pronto. Ok, 900 shillings, ganhavas 5.500 escudos, então cerca de 1000 escudos era para a dormida. E o pequeno almoço e jantar. E depois durante o dia almoçavas lá no conservatório, não é? Era, e não pagava nada porque eles conseguiam arranjar senhas para não pagar nada. Era a borla. Então ainda sobrava algum, ainda deu para comprar o carocha. Pois, por isso é que deu para comprar o carocha, porque depois eu pagava... O carocha é de 69, não é? Ou 67? Não, era de 64 para aí, 65 que eu comprei usado. Eu comprei 68. Era verde, não é? Era azul. Era azul? É. Não sei porque é que fiquei com a ideia que era verde. Era azul. Esse não te lembras da matrícula, não? Eram 6 algarismos W, depois eram 6 algarismos. E o DE 2723? Esse foi o segundo carro, já foi 1972. Foi no outro ano que tu nasceste. Já foi depois de tu nasceres. E foi comprado aonde? Foi no stand que havia, que era o Cinca. Em Lisboa? Sim, ali na próxima da Avenida Roma, naquelas traseiras da Avenida de Roma. Então lá existe esse stand, agora não é Cinca, é um stand que antigamente era Cinca, entre a Avenida de João 21, antes de chegar à Avenida de Roma, vira-se à esquerda e está ali uma oficina, um stand. Estás a ver? Que vai para João 21, antes de chegar à Avenida de Roma, na rua antes da Avenida de Roma, vira-se aí à esquerda. E é logo aí, para a direita está ali um stand. De uma marca francesa qualquer, dos carros franceses. Mas, por exemplo, o carro era alemão, mas voltaste a vendê-lo na Alemanha, não é? Comprei na Áustria e vendi na Áustria. Fiz uma viagem com ele a Portugal. Na altura já eu era casado. Vieste a Portugal e depois foste lá entregá-lo outra vez. Foste vendê-lo. Depois vendi outra vez. E voltaste de avião. Sim. Então e a mãe? A mãe veio comigo de avião e barco, porque a mãe já estava grávida da tua irmã. Já estava no último mês. Como? Já estava no último mês de gravidez. Então a Cristina podia ter dupla nacionalidade. Por pouco. Podia ter ficado com... Eu estive quase para ficar lá, mas ficar lá para sempre. Podia ter ficado com dupla nacionalidade, não é? Ela, se tivesse nascido lá, ficava com dupla
pela nacionalidade e até lhe davam tinha um prémio na altura, davam às crianças que nasciam uma coisa, um dinheiro que era bastante, pá. Era bastante dinheiro que davam. Sempre chamavam que diziam que era para o enxoval. Pois, ou seja, eles queriam incentivar, também devem ter perdido muita gente na guerra, não é? Pois era nessa altura, e incentivavam os nascimentos. E então era aquilo, mas era muito dinheiro. Era muito mais do que 3 bolsas. O dinheiro de hoje era mais de 10 mil euros. Mas é que era muito dinheiro mesmo. Assim, em relação com o VAR, era mais de 10 mil euros. Estava mais próximo dos 15 mil do que dos 10 mil. Mas, ou seja, tu viveste lá com a mãe quanto tempo? Quanto tempo é que viveste com a mãe na Áustria? 2 anos. Mas já estavam casados? Sim, eu vim a Portugal, comprei o carocha. Não, aliás, não, o carocha não. Vim a Portugal, casei. Em 67. Em 67, dia 23 de setembro, não é? Exatamente. Em 67 fomos para a Áustria e viemos em 69. Em 67 fui com a tua mãe, compramos lá o carro, ainda em 67 ou 68, talvez 68. Viemos passar férias em 68. E foram a São Pedro do Sul, não é? Não, aí em São Pedro do Sul já fomos para a FNAC, a passar lá umas férias. No hotel. Mas isso em que ano é que isso foi? 74. Também foste? Mas a vossa lua de mel onde é que foi? Foi em Coimbra. Foi em Coimbra. O Hotel Astoria. No centro de Coimbra. Depois iam passear ali àquele parque de Santa Clara, não é? E ali ao jardim. Pois, ali íamos aos pequenitos, era por ali, por acaso. Tem ali um jardim botânico, que foi o Marquês de Pombal fundou o Jardim Botânico em 1772. Eu já conhecia na altura, mas pronto, também não. Vamos por ali. Não havia carro, não havia nada na altura. Estávamos a pé. E não havia muito dinheiro, não é? Depois voltaram para a Áustria em que ano? Foi logo, só vim cá passar um mês de férias, foi logo. Casei em setembro. Vieram casar só? Não, a tua mãe já cá estava, não é? Casei com ela e passei mais 2 dias em Lisboa, em casa do teu tio, e fomos e avançamos. No 27 foi para no dia 1 de outubro, já estávamos nós. Ou seja, 2 dias ali na Rua dos Arneiros? Não, eu nasci em Rua dos Arneiros, estivemos na Quinta do Charquinho, que era onde o teu tio morava. Estivemos lá 2 dias, para apanhar o avião, e fomos. A gente casou, esteve 3 ou 4 dias em Coimbra, mas isto foi 27, não é? Ou 23. 23, depois dia 27 ou 28 foi para o Porto, fazer as malas, vir embora para Lisboa. Eu creio que nem dormi nenhuma noite no Porto. Viemos para Lisboa, para casa do teu tio, aqui no Charquinho, estivemos ali 2 ou 3 dias, atrás no avião, pronto, metemos no avião, fomos para Viena. No primeiro dia ficámos lá numa pensão qualquer, andei à procura depois andei, quando a tua mãe ficava no hotel, eu ia à procura de casa, consegui arranjar uma casa no centro de Viena, pronto, e lá ficámos 3 anos. Pois. E viemos a Lisboa, comprei o carro, viemos a Lisboa de carro, no ano seguinte, foi 68. Vou no 68, venho cá, com fosquinhas, em 3 dias e tal, a gente demorou, aquilo era para. Chegava a andar 13 horas no de carro, acordava de manhã e era. Depois ficávamos numa pensão em qualquer sítio onde houvesse, tá? As estradas não são como hoje, mesmo assim fiz em 3 dias. E pronto, e depois foi novamente. Andei lá com o carro mais uns tempos, mais uns meses, e vendi o carro. Então, depois a seguir.
Vendi pelo mesmo, acho que foi pelo mesmo preço que eu comprei ou mais caro, qualquer coisa. Não perdi dinheiro nenhum no carro, vendi pelo mesmo preço. Isso aí é um cilindro, porque aquilo que eu andei com tanto com o carro, puxei tanto por ele, fazer aquelas viagens quase sem parar, não é? Ter 3 dias seguidos, andar mais de 12 horas por dia. Então ficou sem. Houve Então, Sim, deve ter faltado o óleo, não é? não, foi um cilindro que ficou, como é que se chama? Ficou preso. O cilindro que derreteu. Pois. E depois teve que levar um pistão novo. Um pistão. Mas cá em Portugal. Cá em Portugal, mas eu tive sorte porque cá eu conhecia em Viena uns tipos que foram a Viena e eu encontrei-os lá e andei a ser assessorando deles. Eles ficaram muito gratos por isso. E quando eu vim, eles ofereceram-me um jantar num restaurante lá para aqueles lados de Espinha, não sei bem andar naquelas zonas. Aonde? Naquela zona ali de Espinha, ali próximo àquela zona, não sei como é que aquilo se chama. Sim, ali, Cortegaça. Que passei por aí, havia daqueles restaurantes que havia muito bons ali naquela zona. Lá fui eu com eles, depois fui para a casa de um ouvidiscos e sabia que havia um deles que tinha uma oficina de automóveis. Então foi ele que me disse: isto aqui, o arranjo disto era uma caixa, como é que se chama aquele que tinha que levar aquele onde estão os 4 cilindros, tudo novo. É os segmentos. Pois, eu tinha que levar uma coisa daquela, aquilo era caríssimo. Tem cilindros, depois os segmentos e os pistões. E as bielas, também umas bielas. Pois, mas aquilo, pronto, tinha que levar aquele complexo todo onde estão os 4 cilindros. E por dentro é o bloco. Pois, aquele bloco todo. E ele dizia que como é para vender outra vez, é melhor pôr só um pistão. Tem o bloco e depois tem os segmentos. Por dentro dos segmentos tem camisas, que é para aquilo ficar mesmo justinho, para não haver, para a compressão estar perfeita. Pois, mas aquilo era, então, como é que ficou? Como levou-se para um pistão, aquele pistão novo era ótimo, estava lá em cima. E os outros estavam com muito menos pressão. Por isso aquilo estava tudo desequilibrado. Pois, ainda existem os bronzes. Pois, aquilo para uma pessoa ver o que é, tem que olhar para o bloco e para aqueles 4 buracos, os cilindros, não é? Pronto, exatamente, era isso, era um desses 4 que levou. E então, só pôs só um, e devia ser os 4. Devia ter lá pistões novos nos todos, levar aquelas camisas, pôr tudo nos 4, para ficar tudo certinho. Então pôs só um e aquilo ficou desequilibrado. Eu não notava nada, nem ninguém a conduzir nota. E quando eu vendi o carro foi a um indivíduo que então ia vender, era um comerciante. Pois. Daqueles tipos. E ele disse: olha, ele tem qualquer coisa nova, que eu não sei o que é, mas olha, não sei como é que se diz, é um mal. Não sei. Eu queria saber muito o que era, eu sabia o que era, mas não lhe vou dizer porque senão ele desvalorizava o carro. Eu só lhe disse: tem uma coisa nova, e que ele queria saber o que é que o carro tinha novo, mas eu não sei bem o que é. Ele assim depois não me podia chamar mentiroso. Disse-lhe uma coisa nova, mas não disse o que era. Pois era um cilindro. Eu sabia que era, eu sabia como é que se dizia em alemão. Era um pistão. Mas eu sabia que se lhe dissesse que o carro desvalorizava, não era ao contrário. Assim dizer que tem uma coisa nova, ele não fica sem saber, mas será bateria, será outra coisa qualquer, será mas o carro ainda aguenta muito tempo com isso, não é? Assim, não é? Então eu fiz a viagem a 3.000 km para cá e depois nada lá em mais muitos quilómetros, ainda fui para a tua mãe muito tempo. Mas o Karosh é um carro muito desconfortável. Na altura para mim não era nada desconfortável. É duro e é apertadinho ali à frente, é muito apertado. Bem, mas na altura, sabes lá, com 30 e tal anos o lado ligava alguma coisa. Com essas idades não se liga ao desconforto. Não, mas ainda não tinhas 30. Hã? Ainda não tinhas 30 anos. Não, mas quando levei o carro já tenho quase 70 anos. Pois, só faço 30 anos em 71. Pois. Isso foi em 68, 67, 68. 68 tinhas 27 anos.
Pois. Sim, tinha 27 anos, estás a ver, com 27 anos estás na... 27 anos fazias a viagem ali com uma perna às costas. Pois, estava sempre, saía do carro, ficava todo, já queria ir outra vez para o carro. Mas vocês não dormiram pelo caminho? Dormíamos, pá, depois estás a ver, a gente levantava-se às 5 ou 6 da manhã, que era quando nascia o sol naquela zona, aqui a gente levantava-se. Tomava um pequeno almoço, metia no carro. Mas eram hotéis de estrada, então? Hã? Eram hotéis de estrada? Sim, eram aqueles hotéis de estrada. À beira da estrada? À beira da estrada havia olha, aqui está olha, vamos parar aqui. Não, olha, este não serve, vamos ao outro. E era com mapas, usavam os mapas. Sim, a tua mãe trazia o mapa. O mapa e pronto, era por aqui, mas a gente também via, né? Via logo. Primeiro a primeira cidade que é esta, depois a segunda é a outra, e depois a gente ia vendo as placas, né? Mas tínhamos o mapa, né? Também levava o mapa. Fazia o mapa das estradas, eu tinha o mapa das estradas da Europa. Não era nada como agora, aquilo já tinha que ver no mapa, sabíamos que tínhamos que ir a esta cidade e àquela e pronto. Quando sabia alguma dúvida, tínhamos que parar e ver o mapa para onde era. Mas não me enganei, nunca me enganei. Mas como também não tinha experiência nenhuma de condução, quando na autoestrada na Alemanha, logo no primeiro dia, já estava a chegar quase à França, caía daquelas trombas de água e depois o carro passava com aquelas trombas de água e fazia aquele barulho, um barulho assim, e o carro tremia todo e eu não percebia que aquilo era água. Pensava que era na embreagem, que fui eu o mecânico. Quando cheguei a uma cidade ao fim da tarde, pensei que era o carro que vinha com problemas e não era, passava por aqueles lençóis de água e fazia um barulho tremendo por trás, sentia nos pedais aquele barulho e não sabia o que era, não percebia nada aqui. E uma vez levei aquilo por acaso deviam ser honestos, pá, porque eles não. O homem foi dar uma volta comigo e disse que não era nada. Mas era a minha ignorância naquilo. Foram bons anos. Mas então, o que eu estava a contar é que o Capela, quando viu o violino, diz assim, este violino é uma cópia de Stradivarius, por isso... mas olha, não venda, mas pronto, não venda. Então o senhor engenheiro estava a sair embora e ele, mas espera aí, não se vai embora, tem que pagar. E ele, pagar? Sim, tem que pagar a consulta, 50 escudos. Pois, isso é. 50 escudos para lhe dizer que o violino não era verdadeiro. Estás a ver o que é toda a gente lá na casa? Por exemplo, perguntar, mas se ensinassem, eu fazia isso, podia fazer a ti ou um cliente agora. Porque eles levam muito dinheiro e, por exemplo, se passar um certificado, se ele, por exemplo, aquilo não era falsificação. Eles levam 3 ou 4%, às vezes 5% pelo certificado, do valor que dizem. Mas para ter autoridade para dar um certificado, eles têm que ter algum organismo, dar-lhes uma acreditação? Geralmente é pela competência quando eles são bons luthiers, sim. Mas aquilo não é uma acreditação, são claro, os luthiers mais conhecidos, de ter um certificado de um luthier muito conhecido vale muito mais do que um certificado de um luthier menos conhecido. Mas por exemplo, qualquer luthier não precisa estar inscrito em lado nenhum? Não passa. Basta só ser luthier para poder fazer um certificado? Sim. Então, mas imagina que eu digo que sou luthier, eu posso dizer de um dia para o outro que sou luthier? Posso passar o certificado agora. Quem vai lá perguntar, quem queira dizer, olha, isto foi o Nuno Flores. Quem é o Nuno Flores? Agora sabem quem é o Capela. Não é? Que o Capela toda a gente sabe quem é. Pois. E ele passa certificados. Agora, eles têm um livro com todos os... Até o coisa é isto, é que é aquele... Como é que ele se chama?
Aquele, o violoncelista, como é que ele se chama? O Levon. Não, o teu, que era É violoncelista. o Rodrigues, Alfredo. O Rodrigues também tem lá um livro. Por exemplo, eu andei lá a ver contrabaixo e tudo, e era easy, tinha lá. Por exemplo, eu vi o contrabaixo da academia, que tem um jaqueta da academia, que está lá. Não coisa. E até tem a fotografia dos instrumentos daquela marca, estão quase todos, tem dezenas de instrumentos daquele autor. E então, depois a gente diz, é igual a este, é igual, e qual é o instrumento. Porque eles têm, o Rodrigues tem isso, tem esses livros, sei lá, com várias as fotografias dos instrumentos e com as cópias das etiquetas e essas coisas todas. E é por aí que ele vê. Quer dizer, tu não precisas, tens que ter esses livros também para poderes depois dizer que é o livro, está nesse. Esses livros é que são. Agora, se tivesse um livro desses, garantias, porque está no tal livro, não sei o quê, e até dizes quais são os instrumentos e quais são as datas, é uma espécie de catálogo de instrumentos. Geralmente até aqueles muito bons até estão nesses livros, estão lá a fotografia dos vários instrumentos. E o Capela também tem isso, e por isso é que eles passam os certificados. Mas quando eles passam o certificado é caríssimo, pá. É uma porcentagem do preço do valor que eles indicam. Se é com um instrumento vale 1000 contos, só estás a levar para aí 20 ou 30, vale 10 mil euros, só vais levar para aí 3 ou 4 mil euros. Então estás parado ou ainda estás a andar? Não, eu estou a andar. Não sou nada. Quando é a tua irmã que me está a telefonar, eu sou Não, estou a andar. Olha, vou abrir a janela. Ó. Eu vou é muito devagarinho.